E por conta desse ouvido emprestado a tolos, nós estamos vivendo tempos muito difíceis, não só na nossa nação, mas em todas as nações da terra. Você tem visto tolos pegando placas, indo para as ruas comprar uma causa que nem ele sabe qual é. Shalom, queridos, graça e paz. Deus abençoe. Feliz sábado para você. É muito bom estar novamente aqui com você no canal. Obrigada a todos vocês que têm compartilhado, curtido e comentado nossos vídeos. Ajuda muito a engajar a palavra de Deus para outras pessoas que necessitam ouvir. Então, todas as vezes que você ouvir uma ministração e lembrar de alguém, compartilhe com ela. Deus vai se alegrar com você de você estar fazendo o ID, porque nesse tempo é necessário o compartilhamento da palavra do Senhor. Amém? E hoje eu quero falar a respeito de nós silenciarmos as nossas guerras. Silencie as suas guerras. Quantos de nós temos vivido um tempo em que nós estamos vendo as pessoas ao nosso redor tomadas de guerras dentro de si? E aí eu quero começar lendo para você Provérbios 18:13, que diz: quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Deus é a nossa fonte total de sabedoria. Quem é humilde, quem recebe a direção e a instrução do Todo-Poderoso, ele tem sabedoria da parte de Deus. E é através da Bíblia que nós temos a capacidade de adquirir esse conhecimento que transforma a nossa vida, que transforma a vida do outro. O rei Salomão, no início do seu reinado, ele faz lá em 1 Reis 3, de 4 a 15, logo que ele assume, ele faz uma oração que agradou o coração de Deus. Ele pediu ao Senhor sabedoria e conhecimento para conduzir o povo de Deus. E se todos nós tivéssemos essa sabedoria de pedir do Senhor sabedoria e conhecimento para conduzir aquilo que Deus nos entregou, nós teríamos muito mais êxito nas nossas missões. E é uma pena que o rei Salomão tenha começado o seu reinado muito bem, mas não tenha terminado tão bem. Não tenha escolhido dar ouvidos à sabedoria e continuar ouvindo esse conhecimento da parte de Deus. Pelo contrário, ele emprestou os ouvidos dele para as mulheres pagãs e ele acabou se afastando de Deus. Porque todas as vezes que nós emprestamos os nossos ouvidos à insensatez, nós passamos vergonha. Então, o rei Salomão não terminou a sua missão tão bem quanto ele começou, porque ele emprestou os seus ouvidos às suas mulheres. E todos nós temos momentos na nossa vida em que nós vamos precisar receber conselhos, nós vamos precisar emprestar os nossos ouvidos e nós também vamos ouvir. Qualquer um pode dar conselhos, qualquer pessoa pode dar conselho, mas nem todos são capazes de dar um bom conselho. Existem pessoas que elas já têm uma guerra formada dentro delas e essas são as piores pessoas para nós pedirmos conselhos, para nós nos aconselharmos, são as piores pessoas. Mesmo que nós estejamos desfrutando de um tempo de paz e de bondade de quem está ao nosso redor, essas pessoas, por causa das suas guerras internas, elas acabarão provocando guerras externas também. Nós temos visto guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Esse grupo é um grupo tomado de guerras internas, porque eles adquiriram pensamentos torpes, crenças errôneas, eles seguem a religião, eles seguem a um Deus que eles acreditam ser o Deus verdadeiro. E eles tomam essas causas como a verdade. E aí eles se armam dentro de si com guerras internas
e elas acontecem no externo também. E elas passam a odiar pessoas sem nenhuma causa aparente, a gente sabe muito bem. Apesar de ter pessoas que compram a causa de terroristas. Mas nós sabemos que essas pessoas, elas são pessoas que têm guerras dentro de si. Já são pessoas armadas, prontas para colocar para fora aquilo que tem dentro delas. Pessoas, hoje nós estamos vendo muita gente, entrando em escolas, adolescentes se armando e entrando em escolas para simplesmente colocar para fora aquilo que tinha dentro dela. Ódio, vingança, guerras. Simplesmente guerras. Por quê? Porque elas tomam uma causa para si como a verdade. Elas tomam situações que elas acham que a única solução é elas se vingarem dos seus opressores, daqueles que elas não concordam com os pensamentos ou a visão. E isso é muito arriscado. Nós precisamos entender que pessoas pensam e agem diferentes e que nem todo mundo vai concordar com o meu pensamento, e você é livre para isso. Cada um precisa entender que ele tem a sua crença e os seus pensamentos. Só não destrua pessoas por causa das suas ideias. Isso é que nós não podemos fazer. Comprar nossas causas como se fossem verdade suprema, porque a verdade suprema é Cristo Jesus e nós sabemos disso. E nós não podemos fazer com que todo mundo concorde com o meu pensamento, seu pensamento. Mas a verdade é a palavra do Senhor. E é quando nós nos baseamos por ela, quando nós temos a palavra de Deus como norte para nossas vidas, é óbvio que muita coisa, muitas situações ficariam sem violência se todas as pessoas buscassem conhecer verdadeiramente a palavra do Senhor, porque ela é a própria paz, porque a paz é Cristo. Sem Cristo não há como ter paz. E aí eu quero falar agora de algumas pessoas que elas se armaram e elas causaram muita destruição por conta de emprestar os ouvidos dela para pessoas que tinham guerras dentro de si. E a primeira passagem que eu quero ler para você está em 2 Samuel, no capítulo 10, eu vou ler do versículo 1 até o 7. E ele diz assim: Depois disso morreu o rei dos filhos de Amon, e em seu lugar reinou Anum, filho dele. Então Davi disse: Serei bondoso com Anum, filho de Naás, assim como o pai dele foi bondoso comigo. E Davi enviou alguns servos para consolar Anum por causa da morte do seu pai. E os servos de Davi chegaram à terra dos filhos de Amon. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram a seu senhor Anum: O Senhor pensa que foi para honrar o seu pai que Davi mandou esses consoladores? Não teria sido mais para que esses servos enviados por ele conheçam e espionem a cidade para poderem destruí-la? Então Anum pegou os servos de Davi, rapou metade da barba de cada um deles, cortou metade das roupas até a altura das nádegas e os mandou embora. E quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, porque estavam muito envergonhados. O rei mandou dizer-lhes: Fiquem em Jericó até que a barba de vocês cresça de novo. Depois venham para cá. E quando viram que haviam despertado o ódio de Davi, os filhos de Amon mandaram mensageiros e contrataram 20.000 soldados dos sírios de Bet-Reob e dos sírios de Zobá, 1.000 soldados do rei de Maaca e 12.000 de Tob. E Davi soube disso e enviou contra eles Joabe com todo o exército dos valentes. Você percebeu nessa leitura que esse rei, ele tinha tudo para desfrutar um tempo de paz com o reinado de Davi. Davi envia consoladores para esse rei Anum, mas esse rei
ele empresta os ouvidos dele aos príncipes dele, da sua cidade, do seu reino, que eram príncipes que estavam adoecidos e com seus argumentos malignos. Se ele não tivesse escutado eles, ele teria evitado um mal sobre o seu reino, porque Davi estava em paz com esse reino. Mas esse rei decide ouvir a voz dos seus príncipes que estavam armados de guerra. E você não pode ouvir pessoas que as suas mentes já é um campo de batalha, que é todo minado, onde você toca, onde você pisa, o lugar é cheio de bomba que explode. Essa era a mente desses príncipes do reino de Amon. Sempre que alguém nos aconselha em alguma área, seja qualquer área da nossa vida, nós não podemos seguir esse conselho sem pensar e pesar as palavras, o conselho, ver se ela está à luz da palavra do Senhor, levar esse conselho, levar essa resposta para dentro da luz da palavra do Senhor, para ver se ela está de acordo com aquilo que o nosso Deus nos ensina. Claro que esse homem não teve essa sabedoria de entender que aquele era um tempo de paz, que aquele não era um tempo de guerra, que Davi não estava vindo espionar absolutamente nada, Davi estava vindo consolar. Mas tem pessoas que mesmo num tempo de paz, ele vai se armar e ele vai causar estragos. Mesmo quando a outra parte está vindo em paz, ele quer guerra, ele quer confusão, porque ele tem a mente dele armada como um campo de batalha. Ele vai gerar sempre confusão. Ele vai gerar sempre maus conselhos, porque ele tem guerras dentro de si. Ele tem uma visão distorcida, porque esses príncipes, eles receberam homens consoladores, homens que vieram tratar o luto e a dor do rei Anum, mas eles já acharam que eram espiões e que vieram espionar o seu reino para futuramente os atacar. Percebe que mesmo antes de você analisar essa causa, antes desses príncipes analisarem a situação, eles, por terem guerras dentro de si, eles imaginaram algo que era irreal, porque Davi não tinha vindo contra eles, tinha vindo a favor deles, tinha vindo em forma de agradecimento, porque o pai desse rei tinha sido muito bondoso com Davi. Davi só quis retribuir a bondade desse rei, mas as pessoas que têm guerras dentro de si, elas são incapazes de verem e perceberem essa realidade. E agora eu quero te contar uma outra situação. Eu vou falar várias situações aqui para você entender como pessoas se armam e como pessoas emprestam seus ouvidos para pessoas que estão armadas com guerras dentro de si. Lá em 1 Reis 12, de 1 a 11, e depois eu quero muito que você, se você puder, passear depois, estudar essas histórias, ler a respeito dessas passagens, você vai se maravilhar muito mais, que eu sei que Deus vai falar muito mais com você. E aqui nós vamos ver agora a situação de Roboão. 1 Reis 12, de 1 a 11, diz assim: Roboão foi a Siquém, porque todo Israel se havia reunido ali para o fazer rei. Jeroboão, filho de Nebate, que ainda estava no Egito, para onde havia fugido da presença do rei Salomão, ouviu isso e voltou do Egito. Mandaram chamá-lo e ele veio com toda a congregação de Israel a Roboão para lhe dizer: o seu pai nos impôs um pesado jugo, alivia a dura servidão de seu pai e o pesado jugo que ele nos impôs, e nós o serviremos. Roboão respondeu: vão embora e voltem daqui a 3 dias. E o povo se foi. O rei Roboão foi pedir conselhos aos anciãos que haviam estado na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como vocês me aconselham a responder a este povo? E eles disseram: se hoje o Senhor se tornar servo desse povo e o servir, e em resposta falar boas palavras, eles se farão seus servos para sempre.
Mas Roboão desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e foi pedir conselho aos jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Ele perguntou: "O que vocês me aconselham? O que devo responder a esse povo que me pediu para aliviar o jugo que meu pai lhes impôs?" E os jovens que haviam crescido com ele responderam: "Diga o seguinte a este povo que se queixa do pesado jugo que o seu pai lhes impôs e que pede para que ele seja aliviado. Diga-lhes o seguinte: o meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura de meu pai. Assim que, se meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões." Roboão era filho de Salomão e ele pôde assistir bem de perto todos os homens que aconselhavam seu pai e quanto êxito seu pai teve no seu reinado, ouvindo esses anciãos. Mas não foi isso na história de Roboão, pois ele decidiu trilhar um caminho diferente do seu pai. Diante do que fazer com a proposta de Jeroboão, o rei de Israel, para que ele aliviasse a carga, e eles iam o servir de bom grado, ele pede 3 dias para pensar. Ele vai e consulta os anciãos que são favoráveis à proposta de Jeroboão. Mas contudo, no versículo 8 diz: "Contudo, percebe-se que Roboão tinha dentro de si uma guerra já formada." E quando se tem isso, você não ouve a voz da sabedoria. Você vai em busca das vozes que alimentam as guerras que você carrega. Roboão ouviu a voz da sabedoria, mas como ele tinha guerras formadas dentro dele, ele preferiu dar ouvidos aos jovens que cresceram com ele, porque eles sabiam que provavelmente esses companheiros dele de infância eram tão imaturos quanto ele, eram tão tolos quanto ele, eram tão cheios de guerras quanto ele. E aí no versículo 10 diz que prontamente, percebe o perigo? Prontamente eles lhe dão a resposta. E naquele dia, naquele mesmo dia, a casa de Davi, que era o rei de Judá, rompeu com Israel. Israel, naquele dia, rompeu com a casa de Davi. Naquele dia, os reinos se dividiram. Claro que a palavra de Deus diz que tudo isso era com a permissão do Senhor. E você continua lendo a história e você vai perceber. Mas percebe que Roboão, ele já estava com vontade de guerrear contra esse rei. Pessoas são assim, te dão um bom conselho, você vai a pessoas que até te dão um bom conselho, mas aí você fica naquela: será que eu ouço o que essa pessoa que eu confio tanto me diz? Será que não é melhor eu emprestar o meu ouvido para aqueles meus amigos mais jovens, mais imaturos, mas também que pensam como eu, que têm as mesmas ideias, as mesmas ideologias que eu? Muitas vezes nós vamos recusar a voz da sabedoria para ouvir tolos. E são nesses momentos que nós vamos perecer. São nos momentos que nós vamos rejeitar as vozes de sabedoria para ouvir os tolos. E que geração é essa que nós estamos vivendo? Quantas pessoas têm emprestado seus ouvidos para ouvir tolos? Compram a causa sem nem saber sequer se aquela narrativa é verdadeira. Eles não se dão ao trabalho de pesquisar, de estudar. Eles preferem ouvir o tolo e comprar a causa do tolo e dizer que ela é a verdade. E por conta desse ouvido emprestado a tolos, nós estamos vivendo tempos muito difíceis, não só na nossa nação, mas em todas as nações da terra. Você tem visto tolos pegando placas, indo para as ruas comprar uma causa que nem ele sabe qual é, nem ele sabe por que ele está ali. Ele apenas comprou uma narrativa de tolos. Ele não buscou estudar, ele não buscou ver se era verdade, ele não pesquisou, ele simplesmente aderiu à causa como verdade, porque emprestou
os ouvidos para quem tinha guerras dentro dele, para quem era cheio de tolices. Nós temos um outro exemplo agora do rei Joás, que está em 2 Crônicas 24, eu vou ler só o 17 e o 18, depois você dá continuidade. Depois da morte de Joiada, os chefes de Judá foram e se prostraram diante do rei, e o rei os ouviu. Então abandonaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram os postes da deusa Azera e aos ídolos. E por essa sua culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. O profeta Joiada, ele conduziu com muita sabedoria o reinado de Joás. E tudo ia muito bem na vida de Joás, até o dia que Joiada, seu mentor, morreu. Agora Joás, com a sua imaturidade, com a sua falta de sabedoria, de discernimento, ele vai dar ouvido aos seus príncipes também. Percebe que é sempre pessoas próximas a você, que elas te aconselham, que vão te aconselhar, ou que vão pedir algo de você. Joás, então, ele estava, até esse momento, ele estava obedecendo a Deus por causa do seu mentor, por causa de Joiada. E enquanto ele estava obedecendo, teve paz no seu reino. Joás, ele foi obediente até o momento em que ele ficou sem a presença do seu mentor. Após o seu mentor falecer, ele abre os ouvidos ao pedido dos seus príncipes para servirem novamente a outros deuses e abandonarem a casa do Senhor e a presença de Deus. Que coisa triste, porque Joás, ele começou muito bem. E não importa se nós vamos começar bem, nós precisamos terminar bem. Nós precisamos ir até o fim, concluir com êxito a nossa missão. Se Joás, ele tivesse permanecido na jornada que Joiada o ensinou, ele tinha tido um final de êxito no seu reinado. Mas o juízo de Deus veio sobre Joás. Mesmo Deus enviando o filho de Joiada, Zacarias, para adverti-lo do mal em voltar a servir outros deuses, a voltar a desobedecer a palavra do Senhor. Mesmo Zacarias indo até ele, eles não deram ouvidos e ainda mataram o profeta Zacarias. Meu Deus, Joás estava tão tomado das decisões malignas de servir outros deuses e de abandonar a casa do Senhor, que ele parece até ter esquecido o fato de que Zacarias era filho do seu mentor. Ele estava tão tomado de guerras internas e de uma maldade que feriu o coração de Deus, porque, queridos, tudo que nós podemos fazer para ferir o coração de Deus é desobediência, é voltar às práticas da idolatria, do abandono do Deus verdadeiro, aquele Deus que tomou todas as tuas causas, que guerreou todas as tuas guerras e agora você dá as costas para ele. Voltar à idolatria, abandonar o seu Deus, desprezar a casa do Senhor. Foi isso que Joás fez. E por conta dessa desobediência, Deus permite que os sírios executem juízo sobre a vida de Joás. Porque quem se recusa a ouvir a voz de Deus, certamente vai enfrentar as consequências da sua rebeldia. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 35, no versículo 20 a 24, nós também vamos ler a história de Josias. E aqui Deus falou muito comigo a respeito da história desse rei Josias.
Ele restaurou tudo. Vamos ler do 20 a 24. Depois de tudo isso, quando Josias já tinha restaurado o templo, o rei Neco do Egito subiu para guerrear em Carquemes, junto ao rio Eufrates, e Josias saiu para lutar contra ele. Então Neco mandou mensageiros a ele, dizendo: O que você tem contra mim, rei de Judá? Eu não venho contra você dessa vez, mas contra o reino com o qual estou em guerra. E Deus disse que eu me apressasse. Pare de se opor a Deus que está comigo, para que ele não o destrua. Mas Josias não voltou atrás, pelo contrário, se disfarçou para lutar contra ele. Não deu ouvido às palavras de Neco que lhe havia falado da parte de Deus, e foi lutar no vale de Meguido. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei lhe disse aos seus servos: Tirem-me daqui, porque estou gravemente ferido. E os seus servos os tiraram do carro de guerra, levaram-no para o segundo carro que ele tinha e o transportaram para Jerusalém. Ele morreu e foi sepultado nos túmulos de seus pais. Todo Judá e Jerusalém prantearam Josias. Meu Deus! Percebe que o rei Josias, ele restaurou tudo, ele limpou o templo de Deus, ele celebrou uma Páscoa, como nunca se viu antes dele havia celebrado aquela Páscoa. E um belo dia, Josias cisma em fazer guerra contra alguém que nem tinha vindo contra ele. Percebe que Josias, ele fez tanta restauração, mas ele esqueceu de restaurar a si mesmo. Ele poderia ter eliminado as guerras internas que ele conduzia. Ao contrário, ele preferiu continuar com elas dentro dele. Você conhece pessoas assim? O outro nem veio contra ele, mas a guerra já se armou. O outro nem fez guerra contra ele, mas dentro dele ele já disse: vou partir para a impulsividade. Já vou logo me armar todo aqui e vou contra ele. O outro nem sequer propôs no coração guerrear contra ele. Neco não tinha cogitado atacar Josias. Em hipótese alguma, o inimigo dele era outro naquele momento. Ele estava obedecendo a voz do Senhor na sua missão. O inimigo era outro, ele tinha pressa porque Deus estava dizendo: cuida, porque eu preciso executar vingança contra esse inimigo. E Josias vai, meu Deus. Ai, meu Deus, quantas pessoas fazem o mesmo que Josias. A guerra não é dele, mas ele está se envolvendo nela. Tem outros que querem falar de paz quando ele está todo armado. Tem pessoas aqui mesmo na nossa nação. Ele tem um discurso de paz, mas o coração está carregado de guerra. Ele tem inveja, ele tem ódio, ele tem vingança. É estampado no rosto a vingança, a ira, a inveja, mas o diálogo, a narrativa é de paz. É de paz. Mas dentro dele só há guerras. Só há contenda, só há discurso de ódio. E Josias, ele não voltou atrás, ele ficou tão obstinado que ele se disfarçou para guerrear uma guerra que nem era dele. E era Neco dizendo: não intervenha, porque senão Deus vai te destruir. E ele não deu ouvidos. Neco estava sendo usado por Deus para dizer: Josias, não avança. Não fica obstinado comigo, porque o meu problema não é você. Meu problema para resolver é outro. Mas Josias estava completamente obstinado. E aí ele é flechado, ele fica gravemente ferido e ele morre. Quantos terão que morrer por causa das guerras que você gerou? Quantas pessoas vão ficar mortas espiritualmente porque dentro de você causou uma guerra contra ela? Quantas pessoas vão ficar feridas, serão flechadas
por causa das suas guerras internas. É preciso silenciar nossas guerras, queridos, porque senão ou nós morremos ou nós vamos trazer muitos conflitos para a nossa vida e para a vida de quem está ao nosso redor. Porque quando você tem guerras dentro de si, você não prejudica só você, você prejudica todos que estão ao seu redor. São muitas pessoas afetadas por conta das guerras internas. É necessário silenciá-las. Não deixe a guerra do outro influenciar você. Provérbios 28, 26 diz: quem confia no próprio entendimento é tolo. Quem anda com sabedoria está seguro. Temos que pedir ao nosso Pai Celestial sabedoria para conduzir as nossas vidas. Nós não podemos entrar em nenhuma situação sem consultar ao Senhor, sem pedir orientação da parte de Deus. O rei Davi, ele não lutava as suas guerras sem antes perguntar do Senhor: eu devo ir? Eu devo atacá-los? Por isso o rei Davi teve muito êxito contra os seus inimigos, porque ele tinha obediência. Ele não tinha obstinação, ele não era obstinado, ele era obediente à voz do Senhor. Ele só atacava quando Deus dizia sim. Ele só ia para uma guerra quando Deus dizia: ok, vai, eu estou contigo. É essa sabedoria que nós precisamos buscar da parte de Deus. Se nós quisermos ser bem-sucedidos, se nós quisermos vencer as nossas guerras internas e externas, nós vamos precisar ter essa sabedoria do alto, de buscar entendimento, de buscar conselho no Senhor, de deixar que Deus seja o nosso conselheiro supremo, que o Espírito Santo seja o melhor conselheiro, que nós possamos emprestar os nossos ouvidos a Deus e não aos tolos, não aos insensatos. Nós não podemos ser gerentes de guerras, não podemos gerenciar guerras, nós precisamos ser embaixadores da paz. Deus nos chamou para a paz. Mateus 5:9. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Avalie com sabedoria suas causas e decisões, porque dentro de cada um de nós já existe uma guerra a ser vencida todos os dias, da carne contra o espírito. Todos os dias nós já temos que travar uma guerra conosco, a nossa carne e a vontade de Deus. A nossa carne nos leva a atitudes de tolos, de insensatos, mas o Espírito nos leva à obediência e a sermos os pacificadores. Precisamos todos os dias, nós precisamos estar em guerra contra o pecado, contra as forças do diabo. Todos os dias precisamos vencer com a ajuda de Deus. Todos os dias, porque todos os dias o pecado bate à minha porta e bate à sua porta. Todos os dias seremos atacados pelas nossas vontades, pelas guerras internas, por aquilo que alguém nos falou, aquilo que alguém nos fez, por um conselho errado, por uma voz de tolo que penetrou no nosso coração. E todos os dias nós vamos precisar pedir força para escolher o bem e rejeitar o mal. Todos os dias. Porque só o Senhor pode nos dar a força necessária para vencer as guerras internas e não emprestar os ouvidos aos tolos e aos conselhos errados. Lá no Salmo 120, no versículo 7, diz: eu sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Eu sei que muitas vezes nós vamos estar falando de paz, vamos ser embaixadores da paz, mas tem muita gente obstinada e que vão teimar em fazer guerras.
mas peça ao Senhor para que a sabedoria e o entendimento do alto domine a sua mente, para que a sua mente não seja um campo de batalha, onde você vai guerrear todos os dias contra o seu próximo. Guerreie contra o pecado, guerreie contra as astutas ciladas do diabo, mas não empreste seus ouvidos a tolos, a conselhos errados, onde pessoas estão sempre cheias de guerras dentro de si. Promova a paz. Amém? Vamos orar, queridos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e bendizer o teu nome por essa palavra. Queremos, meu Deus, aprender com esses versículos, com essas passagens bíblicas, com os erros desses reis que emprestaram seus ouvidos a tolos e causaram guerras, onde muitos morreram, onde muitos trouxeram conflitos para dentro do seu reinado, para suas vidas. Meu Deus, pessoas estão adoecidas nesse mundo com guerras internas, com confusões, com contendas, com tanto ódio, Pai. O rei Anum, meu Deus, estava num tempo de paz, ia receber consolo, mas fez guerra. Roboão, Senhor, ele não ouviu a voz da sabedoria e sim dos tolos. Josias restaurou tantas coisas, mas esqueceu de restaurar a si mesmo. Joás começou bem, mas não terminou bem. Meu Deus, nos ajuda a não cometer os erros que eles cometeram. Arranca as guerras dentro de nós. Promove a tua paz dentro da nossa mente e do nosso coração. Que haja paz em Israel, que haja paz na Palestina, que haja paz no Brasil, que haja paz nas nações da terra, porque a paz é o nosso Senhor Jesus. E a Ti nós entregamos, Senhor, a nossa vida em Tuas mãos e confiamos no poder transformador em que o Senhor vai silenciar as guerras internas, os conflitos que temos dentro de nós. Em nome de Jesus, Pai. Queremos ser embaixadores da paz, queremos promover a paz e não a guerra contra o nosso irmão. Que sejamos instrumento nas Tuas mãos, porque o Senhor é bom e o Teu amor, Senhor, dura para todo sempre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Um final de semana maravilhoso na presença do Eterno. Fiquem todos com Deus e não esqueça de compartilhar, curtir e comentar esse vídeo. Um shalom de Deus para a sua vida, que abrange toda a paz que está em Cristo Jesus. Deus abençoe. Shalom, graça e paz.